Hey Maps, tudo bom com vocês? Bem, na aula de hoje a gente vai tratar sobre divisão. A divisão não é mais do que você repartir um todo em partes. E a aula de hoje a gente vai tratar sobre divisão exata. A divisão exata nada mais é do que uma divisão que o resto é zero. Ou seja, a distribuição do todo se deu de forma igual, sem sobra, para as partes. Vamos começar? Bem, no item A, a receita de bolo que você deve seguir é o seguinte. Você deve descobrir quem é o dividendo e quem é o divisor. O dividendo sempre é esse primeiro número aqui, ó, antes dos dois pontos. E o divisor é sempre o número que está depois. Uma dica que eu dou aos meus alunos é sempre fazer a divisão pensando em dinheiro. Então, se você tem R$ 20 e tem 4 pessoas que precisam desse dinheiro de forma igual, para quanto vai ficar para essas 4 pessoas o valor de R$ 20 se eu dividir entre elas de maneira igual, tá? Mas vamos seguir a técnica aqui para a gente aprender como fazer a divisão. Então, o segundo passo é armar a conta. O dividendo ele sempre fica fora dessa casinha e o divisor fica dentro da casinha, certo? E a gente tem que avaliar número por número. Então a gente começa aqui, ó, do número que está mais à direita. Esse 2 eu posso dividir por 4? Não, porque o 2 é menor do que o 4, certo? Então, o segundo momento aqui, a gente junta o número na sequência e vê se esse número aqui pode ser dividido por 4. E o 20, ele pode ser dividido por 4, né? Inclusive, 4 vezes 5 é 20, tá? Então, se eu faço aqui, ó, 5 vezes 4 é 20, 20 menos 20 é igual a zero. Então, observe que é muito importante na divisão que você saiba a tabuada, ou seja, a multiplicação. E segundo, que você tenha conhecimento em subtração. Lá na multiplicação, a gente viu que a adição também faz parte de alguns cálculos da multiplicação. Então, saber as operações básicas da matemática é fundamental para você resolver tanto a multiplicação quanto a divisão, porque elas vão fazer parte também, elas são integradas, certo? Então, quem está com dificuldade, volta lá nos vídeos, assiste, eu vou deixar linkado todos esses vídeos para vocês, mas é muito importante que vocês aprendam de fato como resolver adição e subtração, beleza? Vamos para o item B, certo? Então, a gente tem uma informação importante aqui antes de passar para o próximo item. O coeficiente é o 5, o resto é 0, então por isso que é uma divisão exata, e 20 dividido por 4, de fato, é 5, tá bom? Item B. Eu coloquei esse item B porque muitas pessoas têm dificuldade na hora que encontram esse tipo de operação. Esse tipo de operação aqui, ele está na forma de fração, certo? Mas, adiantando o processo, esse 800 é chamado de numerador, que está acima desse traço aqui, ó, e o que está abaixo é o denominador. Para a gente fazer a divisão disso, a gente associa que o numerador é igual ao dividendo, que é o 800, e o divisor é igual ao denominador, certo? Então, a mesma coisa, a gente vai ter que analisar número por número. 8, eu posso dividir por 5? Pode, né? Só que não chega em 8, né? Ele chega próximo de 8. Então, eu tenho que buscar aqui, ó, um número que chegue próximo a 8. Então, 5 vezes 0 é igual a 0. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 2 é 10, então passa. Então, eu vou ter que utilizar o 5 vezes 1. Então, eu faço aqui, ó, 1 vezes 5 igual a 5. 8 menos 5 é igual a 3. Se eu tenho um resto, eu tenho que descer o outro número para poder fazer a divisão, certo? Isso vai ser muito importante nos passos a seguir. Tem muita gente que tem dificuldade na hora de dividir números que tenham um zero, presença de zero aqui no meio entre os números. Mas nas próximas alternativas a gente vai verificar isso. Então, que número eu multiplico por 5 e chego em 30? Tabuada. Não tem outro jeito. Então, bora. 5 vezes 0, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4, 5 vezes 5 é 25, 6 vezes 5 é 30. Então, 30 menos 30 é igual a 0. Deu o resto 0, agora eu desço o outro 0, né, que falta ainda aqui, ó. Qual o número que eu multiplico por 5 e acho 0? É o 0, né? Então, 0 menos 0 igual a 0. Eu tenho que o meu quociente é 160 e o meu resto é 0. Por isso, é uma divisão exata. Então, 800 dividido por 5 é igual a 160. Vamos para o item C. No item C, receita de bolo. Quem é o dividendo? 520. Quem é o divisor? 10. Divisor vem para dentro da casinha, 520 fica na parte externa. E aí eu vou número por número para analisar. Observe que 5 eu não posso dividir por 10, certo? Então,
eu tenho que juntar com o próximo número aqui, ó. 52 eu posso dividir por 10? Pode, porque o 52 é maior. Mas aí a gente vai ver se vai dar uma coisa que seja exata, tá? Então vamos lá. Que número eu multiplico por 10 e chego próximo a 52? O 5, né? Porque 10 vezes 5 é 50. Se eu multiplicar 10 vezes 6 vai dar 60, então passa. Então eu tenho que utilizar de fato o 5 aqui, certo? 52 vezes 50 vai dar 2. Deu o resto aqui, então eu desço o 0. O número que está faltando, né? Eu trabalhar com ele. Que número eu multiplico por 10 que chega em 20? O 2, né? Porque 10 vezes 2 é igual a 20. 3 pode, professor? Não, porque 10 vezes 3 é igual a 30, então passou, né? Então a gente utiliza o 2 aqui, ó. Então 2 vezes 10 igual a 20. 20 menos 20 é igual a 0. Então eu tenho aqui o quociente dessa divisão, ou seja, o resultado dessa divisão é 52, que fica abaixo aqui da caixinha, e o resto é 0, por isso trata-se de uma divisão exata, e 520 dividido por 10 é igual a 52. Próximo item. 972 dividido por 9. Mesma coisa. Dividindo 972, divisor é o 9. A gente precisa ir número por número. Então, o primeiro número, 9, pode ser dividido por 9. Né? Ele não é menor do que o 9. Então, o que a gente faz aqui? Ó? 9 vezes 0 é igual a 0, 9 vezes 1 é igual a 9. Então, 1 vezes 9 é igual a 9, eu subtraio aqui. Como o resto deu 0, eu vou descer esse número aqui. Ó. Quando eu desço esse número aqui e tenho um resto 0 de uma subtração, eu tenho que procurar dividir esse 7. Mas qual é o número multiplicado por 9? Eu chego perto de 7. Tem sim, o 0, ó, porque 9 vezes 0 vai dar 0. Então, muito cuidado com isso, tá, gente? Tem gente que pega o 7 aqui, que é menor, e baixa o 2 aqui, ó, e fica 72 e esquece desse 0 aqui, dando um resultado de 18. Toda vez que você fizer uma subtração e deu os restos 0, o número na sequência ele tem que ser tentado ser dividido. E geralmente a gente utiliza o 0. Então 7 menos 0 é igual a 7. E aí sim, como você tem um resto maior do que o 0, eu posso descer aqui o 2 e eu tenho que 8 vezes 9 é 72. 72 menos 72 é igual a 0. Então tem aqui ó, o quociente igual a 108 e o meu resto da divisão sendo o 0, sendo a divisão exata. Ok? Última questão para divisão. Vamos lá? Dividendo 2.320, divisor 58. Armo a conta, coloco o dividendo fora da caixa, divisor dentro da caixa. Começo analisando pelo primeiro número, que é o 2. 2 eu não posso dividir por 58. Vou para a segunda análise. Junto o 3, 23, não posso dividir por 58. Vou para a terceira análise, que é juntando 3 números. Se eu junto os 3 números, fica 232, que é maior que 58. Então eu consigo achar algum número que seja próximo a 232. Então, vamos lá. A gente tem que fazer a tabuada do 58. Não tem outra forma. 58 vezes 0 é igual a 0. 58 vezes 2 é igual a 116. 58 vezes 3 é igual a 174. 58 vezes 4 é igual a 232. Então, 4 vezes 58 é igual a 232. Subtraindo, eu chego aqui. Vai ser 0, né, o resultado, mas eu tenho que descer esse 0 aqui que falta para mim dividir. E qual é o número que eu multiplico por 58 que dá 0? O próprio 0. Então 0 vezes 58 é igual a 0, 0 menos 0 é igual a 0. Então eu tenho que o meu quociente é igual a 40 e meu resto é 0. Sendo uma divisão exata, eu tenho que o meu resultado é 40. Beleza? Gente, divisão é muito simples. Basta que você tenha um bom entendimento das operações que foram trabalhadas anteriormente, principalmente da multiplicação e da subtração. E é isso. Muito obrigado quem acompanhou. Curtam, compartilhem, se inscrevam, deem um joinha, comentem, indiquem para os amigos e a gente se vê na próxima aula, onde a gente vai começar a trabalhar como provar se o seu resultado está correto ou não. Certo? Obrigado e valeu!